Comentando aí logo. Já dá, mas só vale dar um abraço se você der um sorriso também. Tem que dar um sorriso também. É um abraço, um aperto de mão e um sorriso para Jesus. Isso, aleluias. Graças a Deus, isso. Dá aquele paz do Senhor. Dá aquele abraço apertado aí, meu irmão. Dá um abraço apertado aí, minha irmã. Isso, Adriana. Ô, Rosimério, dá aquele abraço apertado aí. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, coisa gostosa, amém. Glória a Deus. Aleluia. Ó, coisa bacana. Amém. Agora vamos fazer uma coisa, volta para o seu lugar. Agora que já cumprimentou, já falou. Amém? Volte para o seu lugar. Pega a palavra de Deus aí, por favor. Abra comigo na carta aos Efésios, capítulo de número 6. Nós estamos aí ao longo de todas essas semanas do mês, desse mês de agosto. Nós estamos falando acerca de confronto. E não tem como nós falarmos acerca de confronto, não tem como falarmos acerca de batalhas espirituais e não falarmos... Silêncio agora, já cumprimentou todo mundo. Não tem como nós falarmos de batalha espiritual, não tem como nós falarmos de confronto e não falarmos da armadura, não é? Então, ao longo de todas as quintas-feiras desse mês de agosto, nós temos falado acerca dos itens, das peças da armadura de Deus. E para aquilo que cada uma delas serve, não é? A couraça, o cinto da verdade, os pés calçados no Evangelho, o escudo da fé. E hoje nós vamos falar, né, acerca de um dos itens que, ao meu ver, para mim, é um dos itens mais importantes da armadura. É claro que todos os itens têm a sua importância, todos são fundamentais, né? Você precisa tomar toda a armadura de Deus, como o próprio Paulo diz, né? Nós não podemos pegar alguns itens, mas temos que tomar todos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Não dá para a gente fazer tudo e ficar firme no dia mau se nós não tomarmos toda a armadura. Mas especificamente para mim, e essa aqui é uma opinião minha mesmo, um particular meu, o capacete da salvação, para mim, ele é uma das armas fundamentais, porque é o diferencial. E uma coisa que eu já quero adiantar para você, é que as batalhas espirituais, o campo de batalha das guerras espirituais é a mente. Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga assim comigo: o campo de batalha, diga bem alto, diga: o campo de batalha das guerras espirituais é a mente. Amém? Às vezes a gente pensa que o campo de batalha é dentro da nossa casa. Minha casa, pastor, é um campo de batalha. O meu trabalho é um campo de batalha. Não, não é. A sua casa não é o campo de batalha. O lugar onde você trabalha, a escola onde você estuda não é o seu campo de batalha. Mas o maior campo de batalha, no que diz respeito às batalhas espirituais, está na mente. E se a minha mente estiver guardada, se a minha mente estiver protegida, se a minha mente estiver lavada pelas águas, e a água representa a palavra, eu serei bem sucedido na batalha. Eu serei bem sucedido nesta guerra que não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra o teu marido, a tua esposa, não é contra o teu filho, não, a tua batalha espiritual. E essa arma para mim é uma das armas fundamentais. Então eu vou ler aqui, estamos em Efésios capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 13. Na verdade a gente vai ler o 13 e aí eu já pulo para o 17. Efésios capítulo 6, vamos ler o 12, vai. Quem está com pressa aí? Ninguém está com pressa, né? Vamos terminar meia-noite, pode ser? Amém. Vamos lá. Efésios capítulo 6, verso 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E agora eu gostaria que você repetisse comigo, diga bem forte, diga assim comigo: tomai também, diga bem alto, diga: tomai também o capacete da salvação. Você pode dizer mais uma vez, diga: tomai também o capacete da salvação. Amém? Então, além de eu prender os meus lombos, de eu cingir os meus lombos, na verdade,
além de eu proteger, né, o meu tronco com a couraça da justiça, além de calçar os meus pés na preparação do Evangelho e sobre todas estas coisas ter o escudo da fé, eu preciso tomar também, eu não posso me esquecer do capacete da salvação. O capacete da salvação vai me salvar. Diga comigo, o capacete da salvação salva. Fala para essa pessoa que está do lado, o capacete da salvação salva, viu? Amém? Glória a Deus. Você crê que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, faz assim, estenda a tua mão, fecha os teus olhos, começa a orar agora, ora pela minha vida, começa a interceder pela nossa vida, começa a pedir ao Senhor para que nesta noite Ele venha falar com cada um de nós neste lugar, começa a pedir ao Senhor para que nesta noite Ele coloque nos nossos lábios a palavra que você precisa receber, a direção que você precisa receber da parte de Deus. Isso, vai falando com o Senhor aí, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, já adoramos, louvamos o Teu nome, já bebemos das águas através da presença do Teu Espírito, e agora vamos beber um pouco mais desta água através da Tua palavra, a palavra que nos limpa, a palavra que nos sacia, a palavra que nos renova. Então, em nome de Jesus Cristo, Senhor, coloca agora na minha boca as palavras que esta pessoa precisa ouvir. Nós não sabemos quais são as condições e os problemas, quais são as guerras, as lutas que os Teus filhos enfrentam, mas que nesta noite, ó Pai, a palavra que sair, a água que for jorrada, que jorrar deste altar, venha lavar esta pessoa, venha saciar esta pessoa em cima da sede que ela está tendo. Joga por terra todo o impedimento, barreira, obstáculo, tudo aquilo que tentar se opor à Tua palavra, e fala conosco poderosamente nesta noite. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dar glória a Deus aí. Vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Isso, dê para Ele a tua melhor salva de palmas. Toda a honra seja dada ao Senhor, amém? Senta por favor no seu lugar. A partir de agora, como a gente costuma sempre dizer, você pode dar glória a Deus, tá? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Não, tá fraco, dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem liberdade para dar glória a Deus, o teu glória a Deus não nos atrapalha, mas agora só não converse, preste atenção na palavra. Você sabe que quando Deus criou o homem, Deus o criou acrescentando sobre ele algo que seria o seu diferencial em toda a criação. Deus ele criou todas as espécies, Deus ele criou todos os animais, mas ao formar o homem, Deus ele vai colocar algo especial. Deus ele vai formar o homem, ele vai criar o ser humano à sua imagem e conforme a sua semelhança. Diga comigo, imagem, diga bem alto, diga imagem e semelhança. Pastor, e o que vem a ser isso, pastor? Ser a imagem de alguma coisa significa ser o reflexo desta coisa. Ser a imagem de alguma coisa significa, ser o reflexo de alguma coisa significa ser a representação de alguma coisa. E ser a semelhança? Quando a palavra fala, ou quando o dicionário fala acerca de semelhança, ele está falando acerca de igualdade. Então, quando a palavra de Deus ela afirma que o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, significa que o homem seria, vamos dizer assim, uma réplica perfeita de Deus no meio da criação. O homem ele seria uma representação menor de Deus em toda aquela criação, aquilo que Deus estava formando. E uma das características muito fortes que evidenciam, que reforçam essa ideia do homem ser tão igual a Deus, é que assim como Deus, o ser humano ele é trino, o ser humano ele é triuno, não é? Vamos dizer assim. É como Deus ele se apresenta ali na figura de três pessoas. Quais são as três pessoas? Diga comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim como Deus ele se apresenta desta maneira, o ser humano ele é o único ser vivo que também se apresenta de três maneiras. O ser humano é o único ser criado por Deus que também se subdivide. Porém, o ser humano ele se subdivide em corpo, diga comigo bem alto, corpo, espírito e alma. Um detalhe interessante é que, assim como nessa trindade, vamos dizer assim, os três são iguais, mas existe um que é a referência, né? Pai, Filho e Espírito Santo concordam em todas as coisas, mas nós temos uma figura central. Então, assim como com Deus acontece dessa forma, com o ser humano também acontece a mesma coisa. Por exemplo, qual é a função do corpo naquilo que diz respeito à trindade humana? O corpo, ele é responsável por realizar. Quando nós falamos de corpo, nós estamos falando de matéria, nós estamos falando da parte física.
O corpo é aquele que trabalha, o corpo é aquele que executa, o corpo é aquele que realiza coisas. Então, sem o corpo, sem os membros do corpo, é impossível para o ser humano, é impossível para o homem fazer qualquer coisa, porque o corpo realiza. Diga comigo, o corpo realiza. Já o espírito é diferente. O espírito é justamente, vamos dizer assim, a parte de Deus que existe no homem, é a parte espiritual. O espírito, ele na verdade é a parte divina que habita no homem, na intenção de criar uma interação entre Deus e o homem. Então, quando Deus ele quer se comunicar com o homem, Deus ele se comunica com o homem através do Espírito. É através do Espírito que há esta interação entre céu e terra. Eu vou te dar um exemplo básico e você vai identificar isso. Às vezes a pessoa ela faz uma coisa errada, ou ela está prestes a fazer alguma coisa errada, cometer um pecado, fazer alguma coisa que não deve. Só que aí de repente do nada, algo dentro dela, algumas pessoas chamam de uma voz falou no meu ouvido. Outras pessoas dizem, não, mas eu senti uma coisa, na hora que eu ia cometer o erro, eu ouvi uma voz, eu senti um negócio dizendo para mim, não faça isso. Quem já teve essa experiência aqui? Levanta a mão, né? De você saber que você está fazendo uma coisa errada e de repente na hora que você vai fazer parece que tem uma coisa. Pois é, essa coisa que as pessoas não sabem explicar, esse algo nada mais é do que o próprio Deus se comunicando com o espírito do homem, o orientando. É o próprio Deus dizendo, meu filho, faça isso. Meu filho, não vai por esse caminho. Se você abrir comigo em Romanos, no capítulo 8, deixa marcado Efésios aí, mas vá comigo em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, no versículo de número 15, a palavra diz assim, Romanos capítulo 8, verso 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16, o próprio Espírito, com letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então o Espírito testifica com o espírito do homem para dizer, não, eu sou filho de Deus, eu tenho a promessa. Eu não posso agir assim, eu preciso ser diferente, eu preciso ter uma postura. Eu não posso fazer determinadas coisas e tomar determinadas atitudes que vão entristecer a Deus e consequentemente o seu espírito. Então, a primeira parte do homem é o corpo, responsável por agir, responsável por fazer. A segunda parte seria o espírito, que é esta parte espiritual de interação. E por último nós temos a alma. E quem seria a alma, gente? A alma seria a parte humana do homem. A alma seria aquilo que nós chamamos de carne. Amém, amados? Quando você lê na Bíblia, não andeis na carne, quando a Bíblia fala para a gente não agir na carne, ela não está falando de pele, não é? E as pessoas às vezes pensam, não, agir na carne é o que? É na pele, é no corpo? Não. Mas quando a palavra fala para a gente não agir na carne, significa o quê? Significa que nós não devemos dar vazão aos nossos desejos, os desejos da alma, porque a alma, ela é justamente responsável por isso. Assim como o corpo é a parte física e o espírito é a parte espiritual, a alma, ela é a parte natural do homem, que é responsável pelas emoções, que é responsável pelos seus desejos. Por exemplo, quando o homem sente um desejo por alguma coisa, seja esta coisa lícita ou não, quando uma pessoa sente um desejo por algo, na verdade esse desejo ele nasce na sua alma. E é justamente a partir do desejo que nasce na alma, repita comigo, a partir do desejo que nasce na alma, que o nosso corpo vai ou não deixá-lo sair pelo coração através das nossas atitudes. Eu vou repetir para você entender. A partir do desejo que nasce na minha alma, a partir das vontades que são geradas na minha alma, é que o meu corpo, que é quem realiza, que é quem pratica as coisas, é que o meu corpo vai ou não fazer a coisa correta, fazer as suas escolhas.
Então, quando a gente diz, né, que a trindade humana é igual, mas existe um que é o referencial, a gente também está falando nesse sentido. Pai, Filho e Espírito Santo são iguais, concordam em tudo, só que há uma referência. Quem é a referência? Quem é a referência? O Pai. Amém? E no homem também é assim, ou pelo menos deveria ser assim. Corpo, alma e espírito são um com o homem. Só que no caso do ser humano acontece um problema. Porque no caso do homem, quem deveria decidir, quem deveria dirigir, quem deveria ser a referência, deveria ser o Espírito. Glória a Deus, amados. Porque o Espírito é a parte espiritual. O Espírito se comunica com Deus. É através do Espírito que nós temos o discernimento da vontade de Deus para a nossa vida. Então, para o homem, quem deveria estar ali como referência? O Espírito. Só que como a alma é responsável pelos desejos, o que acontece? Vira e mexe. Ela acaba entrando em conflito com o Espírito. O Espírito deveria dirigir. Eu deveria ser uma pessoa, ou nós deveríamos ser homens, mulheres, dirigidos unicamente pelo Espírito. Porque uma vez que eu sou uma pessoa dirigida pelo Espírito, eu estou sendo conduzido pelo próprio Deus. E quem melhor do que Deus para saber o que é melhor para mim? Quem melhor do que Deus para saber quais são as coisas mais agradáveis para mim? Ninguém. Só que o problema é que quando a minha alma deseja, a minha alma entra em embate, em conflito com o Espírito, fazendo acontecer aquilo que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Abra comigo lá. Carta aos Gálatas, no capítulo de número 5. O que o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer aqui? Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, texto conhecido. Diz assim: digo, porém, andai em... Vamos participar, gente, dá glória a Deus aí. Vamos lá, andai em... Olha o conselho. Olha o conselho, ele já começa o texto dizendo: você quer ser alguém abençoado, bem sucedido, você quer fazer a vontade de Deus, você tem que andar em espírito. Você não tem que andar segundo a sua vontade, segundo aquilo que as pessoas... Não, andai em espírito. E não cumprireis as concupiscências, não cumprireis os desejos da carne. Ele está falando de carne, mas carne não é pele. Carne é o que? Representa a nossa alma. Então Paulo está falando aqui, ó, você tem que andar em espírito. Você quer fazer a vontade de Deus, você quer ser um homem de Deus, você quer ser uma mulher de Deus, você quer ser uma pessoa abençoada, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer. Você não pode se esquecer do Salmo 1. O que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tem muita gente que, ao invés de ser dirigida por Deus, dirigida pelo Espírito, guiada pela palavra, está deixando de ser guiado pela palavra para receber conselho dos ímpios, para andar em caminho de pecadores e se assentar na roda de escarnecedores. Olha o que Paulo está falando aqui: digo, porém, anda em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Diga glória a Deus. Quem anda pelo Espírito não anda em condenação. Glória a Deus, amado. Porque a pessoa que está debaixo da lei, ela está debaixo da condenação, porque você não vai cumprir a lei, você não vai conseguir cumprir a lei. Qual é o homem que consegue cumprir a lei? Nenhum. Então, já que eu não consigo cumprir a lei por causa do pecado, eu tenho que andar em espírito, para que, andando em espírito, aquele que me justifica venha dirigir os meus passos e ter o nome do Senhor glorificado na minha vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, pelo fato de haver o pecado e pelo fato da carne, ou seja, pelo fato da alma ser responsável pelos nossos desejos, o que acontece? Além da carne se inclinar para aquilo que é mal,
além da minha alma se inclinar para o que é errado, ela faz com que haja esse combate. Camarada está ouvindo a voz de Deus, Deus está se comunicando lá com o Espírito dele, ele está sentindo ali a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo em que Deus está dando uma ordem, a carne está falando outra coisa. Deus está falando para ele, olha, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que se derramar na minha presença. Mas aí, enquanto Deus está se comunicando com o homem, falando a vontade dele no outro lado da casa, não, você não precisa disso, para que isso? E aí fica aquele embate, não é? Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para cá. Você sabe que depois de Jesus, Salomão ele foi um dos homens mais sábios que já pisaram nessa terra. E diz-nos a Bíblia que baseado na sabedoria de Salomão, lá em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, o texto super conhecido, Salomão ele vai dizer o seguinte, que sobretudo, ou seja, sobre todas as coisas que precisam ser guardadas na nossa vida, se tem uma coisa que nós precisamos guardar, é guardar o nosso coração. Salomão vai dizer isso. Ele diz o seguinte, que sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Diga bem alto comigo, porque dele, vamos repetir, diga, porque dele procedem as saídas da vida. O que significa isso? O coração é a morada da alma. Repita isso comigo, diga, o coração é a morada da alma. Então quando a gente fala de coração, estamos falando de sentimento humano. Estamos falando das emoções. Então quando Salomão ele diz, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, significa que o coração é a morada da alma, a alma que deseja. Só que o que o Espírito Santo nos ministrou, é que quando Salomão disse que nós deveríamos guardar o nosso coração, é claro, ele estava correto. Só que além do coração, a gente precisa guardar também a nossa mente. Como o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração acerca disso. Como Deus ele tem falado comigo acerca disso. Eu preciso guardar o meu coração, porque o coração é a morada da alma. E é através dos desejos que nascem na alma, que nascem no coração, é que a coisa complica. Só que eu não tenho que guardar só o coração, mas a minha mente precisa estar guardada. E é aqui que a gente já vai começando a entrar um pouco na palavra. Pastor, por que além do coração, a minha mente precisa estar guardada? É simples. Porque o coração deseja, a mente maquina e o corpo obedece. Posso ouvir um glória a Deus aí? Por que a minha mente precisa estar guardada? Eu vou repetir. Porque o coração deseja, a mente maquina, a mente planeja, a mente vai procurar formas de desenvolver aquilo que o coração desejou. Então o coração deseja, a mente maquina e o corpo obedece à mente. Eu quero que você preste atenção nisso. É através da mente que a alma domina o corpo. Eu vou repetir. É através da mente que a alma domina o corpo. E uma vez que o corpo é dominado pela alma, induzido pela mente, ele vai fazer ou o bem, ou ele vai fazer o mal. Amém? A mente, é através da mente que a alma domina o corpo. Então a alma tem o desejo, ela manda informação para a mente. E a mente vai fazer o corpo executar. Eu quero orar. Eu estou com tanta vontade de orar a Deus. Meu Deus, que vontade de orar. O coração tem a vontade de orar. Ele manda essa informação para a mente. A mente manda o comando para o corpo. Eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Que vontade no meu coração de buscar a Deus, de chorar na presença de Deus. O coração sente esse desejo, porque é aqui que nasce. É no coração, na habitação da alma. Que vontade de chorar na presença de Deus. O coração deseja. Ele manda a informação para a mente.
e o corpo obedece. Amém? Então olha só o circuito. Coração deseja, mente maquina, corpo obedece. Aí a gente cai no texto de Efésios, volte lá comigo. Carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo de número 13. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê? Por que eu preciso da armadura de Deus? Por que eu preciso da couraça? Por que eu preciso do cinto? Por que eu preciso dos sapatos? Por que eu preciso do capacete? Por que eu preciso tomar toda a armadura de Deus? Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Diga glória a Deus. Olha aqui para mim, não há como você ficar firme diante dos problemas e das adversidades da vida. Não há como você fazer tudo o que precisa ser feito e ainda se manter de pé. Não há como resistir no dia mau e ficar firme, se além do teu coração você não guardar a tua mente. Porque se eu não estou em Deus, ou se eu até estou em Deus, mas se eu não guardo a minha mente, meu irmão, o meu corpo vai fazer um monte de bobagem. Se a minha mente não estiver guardada, protegida, segura, a minha mente vai fazer o meu corpo cometer doidices. Se a minha mente não estiver guardada em Deus, eu vou ouvir, eu vou seguir, eu vou olhar, eu vou tocar, eu vou obedecer a coisas que não convêm. Eu vou obedecer à carne. Se a minha mente não estiver guardada em Deus, a carne vai prevalecer no meu coração. E quando a carne prevalece, eu vejo o que é mal. Eu toco no que é mal. Porque o desejo nasce no coração, a mente maquina e o corpo executa. Por que a gente precisa do capacete da salvação? A palavra salvar quer dizer guardar. A palavra salvar quer dizer livrar. Por que eu preciso do capacete que guarda? Por que eu preciso do capacete que livra? Porque é através do capacete da salvação que a minha mente vai ser guardada, que a minha mente vai ser livre de todas as influências que podem fazer com que o meu coração leve o meu corpo a pecar. Tudo aquilo que o meu corpo, que o meu coração deseja, todos os desejos maus, toda a inclinação da carne, ela vai estourar na minha mente, que vai comandar o meu corpo a fazer ou não aquilo que a carne manda. Por isso que nessa noite você está aqui, porque talvez você está aqui e talvez o teu coração tem desejado coisas que são completamente contrárias à vontade do Senhor. Pastor, às vezes eu tenho tido umas vontades, às vezes eu tenho vontade de sumir, às vezes eu tenho vontade de desaparecer, às vezes eu tenho vontade de sair de casa, de acabar com tudo, às vezes eu tenho vontade de me afastar de Deus. Isso tudo são coisas que nascem no coração. Aí a pessoa, ela não tem o capacete da salvação. Sabe o que vai acontecer? Esse desejo que nasceu no coração vai para a mente. A mente comanda o corpo. Daqui a pouquinho o crente está mentindo, daqui a pouquinho o crente está adulterando, daqui a pouquinho o crente está fazendo um monte de coisa errada. Pastor, mas o que houve? Ele não conhece a palavra? Ele não estava firme na igreja? Estava. O problema é que ele não estava com a mente dele guardada em Deus. E quando a gente não tem a nossa mente guardada em Deus, às vezes a gente está dentro da igreja, mas a alma está desejando, a carne está falando mais alto. E aí, ela manda aquela informação para a mente e a gente acaba agindo de maneira equivocada. Então o capacete que salva, o capacete que protege, ele precisa estar sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque os impulsos carnais, que combatem todos os dias, diariamente contra o Espírito, eles fazem com que uma guerra diária seja travada. Todos os dias existe uma batalha entre a tua alma, entre a tua carne e o Espírito que habita dentro de você.
E essa batalha é para controlar a tua mente. Por um lado, Satanás está dizendo: deixa tudo, larga esse homem, larga essa mulher, vai viver a tua vida, vai ser feliz, vai cair na vida, vai viver a tua vida, ninguém tem nada a ver com a tua vida. Por um lado, a carne está falando bem alto aqui. Por outro lado, a palavra de Deus está dizendo: dependa de mim, levanta a tua mão, glorifica o meu nome, me exalta, permaneça firme, eu vou te honrar. Essa batalha é todos os dias. E deixa eu falar uma coisa para você, isso não é só para quem não está na igreja não, meu irmão. Ou você acha que não existe essa batalha na minha vida? Todos os dias o inimigo está trabalhando lá: rapaz, para que você está frente de uma igreja assim? Você poderia ganhar dinheiro, você poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro, você poderia estar vivendo uma vida melhor. Para que você fica perdendo o teu tempo aí na igreja, sendo pastor? Meu Deus, você está desperdiçando o teu tempo. Você acha que o diabo não fica? Amém, amados? O diabo fica. Mas enquanto o coração, enquanto a carne, inflamada pelo inferno, tenta me seduzir a pecar, o meu espírito, em comunicação com o Espírito de Deus, ele diz: permaneça, porque eu sou contigo, e operando eu na tua vida, ninguém vai impedir a tua vitória. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Abre a tua boca e glorifica, amado. Deixa o Espírito prevalecer em você. Diga glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Pelo fato de nós termos nascido no pecado, pelo fato da semente do pecado estar em nós, é impossível você não ter maus pensamentos. Diga assim comigo: é impossível. Repete bem alto isso, diga: é impossível eu não ter maus pensamentos. Presta atenção. Por mais santo que você esteja, você pode viver dormindo mergulhado numa cama de azeite. Por mais santo que você seja, é impossível você não ter maus pensamentos. Se o camarada pisar no teu pé, se o camarada bater no teu carro, é impossível você, né? Ah, que coisa maravilhosa. Minha igreja, a minha firma acabou de falir. Ah, que coisa linda. Ah, que coisa maravilhosa. O camarada bateu no meu carro e deu perda total. Ah, que maravilha. Não, é impossível. Você pensa. Diga assim comigo: eu penso. E cada pensamento que vem, né? Dá vontade de você pegar e mandar o camarada ir para o inferno, né? É verdade. Ou eu estou falando aqui só com anjos e arcanjos? Quem pensa como eu, diga glória a Deus. É assim, amado, né? Que às vezes a gente tem umas pregações, às vezes os pregadores são meio hipócritas, né? Mas não, amado. Você está andando com o teu carro, o camarada está todo errado, ultrapassa o sinal vermelho, bate no teu carro, dá perda total, causa um acidente, você vai ficar sorrindo? Não, vem um monte de ideia na tua cabeça. A vontade que eu tenho de pegar esse camarada, a vontade que eu tenho de fazer isso, é de fazer aquilo outro. O pensamento, por quê? Porque o desejo nasce aqui. Faz assim comigo, ó. O desejo nasce aqui. Aí ele vem para cá. Aí é aqui que o negócio começa. Aí é aqui que a chapa esquenta. É aqui que a gente separa os homens dos meninos. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus aí. Faz assim, ó. É aqui que a gente separa os homens dos meninos. Porque o menino, o que ele faz? Ele faz o que dá na telha. Mas o homem não. Ele faz aquilo que é agradável ao Senhor. Eu vou fazer a vontade do Senhor. A minha vontade é quebrar, a minha vontade é fazer, a minha vontade é acontecer. Mas eu vou glorificar ao nome do Senhor, porque eu sei que Ele vive, Ele me justificará. Aplauda bem forte ao teu Senhor, meu irmão. É a batalha, é a luta. Diga glória a Deus. O campo de guerra da batalha espiritual é a mente. Repita comigo: o campo de guerra da batalha espiritual é a mente. Agora diz assim: quem domina a mente ganha a batalha. Amém? Quem domina a mente ganha a batalha. Porque é assim que acontece. Amém, amados? O que nos define não são as intenções do coração. O que nos define não são os pensamentos da nossa mente.
Tem coisa que a gente não consegue evitar de pensar. Mas o que vai nos definir serão as escolhas que eu vou fazer. Olha aqui para mim. O que vai definir você não é o que você pensa, não é o que vem na sua mente, mas é o que você vai fazer com isso. Se você vai dar lugar à carne, ou se você vai dar lugar ao Espírito. Talvez você está aqui hoje, querido, e pelo fato da tua mente não estar 100% guardada em Deus, talvez a tua mente tem sido um campo fértil, por onde o inimigo ele tem te levado a tomar atitudes, por onde o inimigo tem levado você a fazer escolhas, que apesar de erradas têm sido inevitáveis. Pastor, eu sei que está errado, eu sei que eu não devo falar, eu sei que eu não devo brigar, eu sei que eu não devo agredir, eu sei que eu não devo fazer determinadas coisas, mas quando eu vejo, eu já fiz. Pois é. Romanos no capítulo 7, a Bíblia diz o quê? O bem que quero. Mas e o mal que eu não quero? O que acontece? É o que eu acabo fazendo. E por que o bem que a gente quer e a gente sabe que é o melhor, a gente não faz? E por que o mal que a gente não quer, que a gente sabe que vai trazer problema, é o que a gente acaba fazendo? É porque está faltando aqui, ó. Está faltando, a minha mente está guardada. Talvez você está aqui hoje exatamente nessa condição. Pastor, eu sou uma pessoa muito induzida pelos meus pensamentos, induzido a desejar o que não devo. Eu sou muito induzido a fazer coisas que eu não aprovo, mas quando eu vejo eu acabo fazendo. Só que o Espírito Santo nessa noite está dizendo o seguinte, ele está te dando uma alternativa. Quer parar de fazer o que você não deve fazer? Quer parar de praticar o que você não deve praticar? Quer ser uma pessoa diferente? Então guarda a tua mente com o capacete da salvação, se muna desta arma, abra a tua boca, busque a Deus, porque se a tua mente estiver guardada em Deus, meu irmão, aquilo que você vai fazer não vai trazer morte, mas vai glorificar o nome dEle. Amém, amados? O que o Espírito Santo nos ministrou é a solução para a gente resolver esse problema. Tanto a couraça que guarda o coração, como o capacete que guarda os nossos pensamentos, são armas que vêm de Deus. A couraça que guarda o coração, o capacete que guarda a mente, são armas que vêm do Senhor. E como é que a gente guarda nós? Como é que a gente faz para estar protegendo o coração e mente, pastor? Filipenses capítulo 4. Já estamos caminhando para o fim. Carta aos Filipenses. Olha o que diz aqui, ó. Filipenses no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 6. Carta aos Filipenses capítulo 4. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo de número 6 diz assim a palavra: olha, não estejais inquietos, viu? Não estejais aflitos, não estejais ansiosos. Inquietos é isso, né? É aflição, é ansiedade. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Agora olha o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. A couraça que guarda o teu coração, o capacete que guarda a tua mente é a paz de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Olha o que ele está dizendo, e a paz de Deus, diga comigo, a paz de Deus. A paz de Deus é a única coisa que tem o poder de guardar o meu coração e guardar o meu pensamento, e salvar a minha mente. Quando nós buscamos a paz de Deus, e mais do que buscar a paz, quando nós recebemos esta paz, é essa paz que vai proteger o meu coração e os meus pensamentos. Diga glória a Deus. Aí você vai dizer assim comigo: mas pastor, o que é essa paz de Deus? Que paz de Deus é essa que eu preciso buscar
para que coração e mente estejam guardados. Que paz de Deus é essa que eu preciso buscar para servir de proteção para o meu coração e proteção para a minha mente? Geralmente, quando eu prego sobre paz, eu sempre falo isso. A paz de Deus é a certeza de que qualquer necessidade que eu possa ter, a paz de Deus é a certeza de que qualquer injustiça que eu possa sofrer, Deus vai me suprir e Deus vai me justificar. Amém? Diga assim comigo: paz, repita bem alto, paz é certeza. Por que o jardim era um lugar de paz? Por que o jardim era um lugar de paz para Adão? Adão tinha paz porque ele tinha certeza de que qualquer situação ou qualquer necessidade que ele tivesse, o Senhor o supriria. Então, qual é a paz que guarda os meus pensamentos? Qual é a paz que guarda a minha mente e o meu coração? É a certeza. Quando eu tenho certeza de que Deus está no controle, o meu coração vai estar bloqueado contra a minha carne vai estar bloqueada contra qualquer ideia absurda. Quando eu tenho certeza de que Deus está no controle da minha vida, a minha mente não vai maquinar nada, não vai me fazer tomar nenhuma atitude precipitada. Por quê? Porque eu sei que Deus e o meu Redentor está vivo. Glória a Deus, amado. Então, uma vez que eu tenho paz, uma vez que eu tenho certeza de que Deus está comigo, de que Deus é Senhor na minha vida, os sentimentos do meu coração e os pensamentos da minha mente não terão lugar na minha vida, porque eu sei que Deus está comigo. Então, nessa noite em que a gente está pregando sobre o capacete da salvação, repita comigo: tomai também o capacete da salvação. Amém? O capacete da salvação, que tem a responsabilidade de guardar os meus pensamentos, de guardar a minha mente, de livrar a minha mente, né, dos desejos enganosos do coração. Esse capacete, ele vai guardar a minha mente e o meu coração a partir do momento em que eu estiver na paz do Senhor, que eu buscar a paz de Deus para a minha vida. E a certeza, quando a gente fala de certeza, estamos falando de fé. Amém? Diga assim comigo: certeza é fé. Se você não crê que Deus é aquele que te justifica, se você não crer que Deus é aquele que te fortalece, se você não acreditar que Deus é aquele que vai mover em teu favor, a tua alma, o teu coração, os teus desejos vão começar a te controlar. A tua mente vai começar a trabalhar de maneira errada, e daqui a pouquinho o teu corpo vai tomar atitudes precipitadas. Então, a palavra que Deus ele traz para nós essa noite é que o capacete da salvação venha guardar os teus pensamentos. Glória a Deus, amados. Mas este capacete da salvação, que traz salvação, que te guarda, que te livra dos maus, das más influências do coração, ele é proveniente da paz do Senhor. Busque a paz de Deus para a tua vida. Quando você estiver aqui na igreja louvando, nós vamos orar daqui a pouquinho, nós vamos clamar a Deus. E às vezes na hora da oração, muitas pessoas pedem: Senhor, me livra daquela luta, Senhor, me livra daquele problema, Senhor, abre a porta, me dá vitória, faz isso, faz aquilo. Não ore para Deus te livrar de nada, nem te dar vida. Não ore por isso. Porque se Deus está permitindo que você passe por determinada situação, é porque essa situação ela vai te aperfeiçoar. Glória a Deus, amado. Se Deus ele está permitindo que você passe por uma determinada situação na tua vida, é porque essa situação ela vai servir de fortalecimento para que lá na frente você enfrente e vença coisas maiores. Então não peça para... Agora peça para Deus o seguinte: Senhor, eu não vou te pedir para tirar as lutas, eu não vou te pedir para o Senhor me dar a bênção, eu só te peço uma coisa: me dá a tua paz. Glória a Deus, amado. Me dá a tua paz, Senhor, para que através desta paz a minha mente esteja tranquila.
Me dá e me reveste da tua paz, para que através da tua paz o meu coração esteja acalentado. Porque se a tua paz me tomar, a minha alma, ela não vai induzir a minha mente a fazer o que é mal. Se eu estiver cheio da tua paz, a minha mente não vai me levar a fazer doidices. Se eu estiver cheio da tua paz, eu vou crer, eu vou esperar, e em ti eu vou vencer. Quantos querem ter vitórias aqui? Talvez você diga, pastor, estou passando por uma luta no meu casamento. Não peça para Deus te tirar da luta do seu casamento, não. Peça para Deus, Deus me dá paz. Que a paz que excede o entendimento venha guardar a minha mente e guardar o meu coração. Peça paz. Porque quando você recebe a paz do Senhor, você passa pela luta, você aprende a lição e lá na frente você é mais que vencedor. Glória a Deus. Vamos orar essa noite em nome de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Dê para Jesus a tua melhor salva de palmas. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Mas aplauda bem forte ao Senhor.